O milionário disfarçado pediu um café em sua própria cafeteria sem revelar quem era, mas quando a garçonete falou 3 simples palavras, foram suficientes para deixá-lo gelado. Juliano Marques assinou o último documento com um movimento preciso de sua caneta tinteiro Montblanc. O café Le Petit Paris agora era oficialmente seu. Ele observou através das amplas janelas de seu escritório, no 50º andar, como a cidade de São Paulo se estendia sob ele, uma paisagem de concreto vidro e ambições. As luzes começavam a acender, enquanto o entardecer tingia o céu de tons alaranjados e roxos. Algo mais, senhor Marques? Perguntou Helena, sua assistente, enquanto recolhia os documentos. Sim, cancele minhas reuniões de amanhã de manhã. Todas elas. Helena levantou uma sobrancelha, um gesto que se permitia após 7 anos trabalhando para ele. Inclusive a videoconferência com os japoneses. Especialmente essa, respondeu Juliano com um sorriso que raramente mostrava no ambiente corporativo. Diga a eles que surgiu uma inspeção urgente em uma de nossas novas aquisições. Não era exatamente uma mentira. Aos seus 40 anos, Juliano Marques havia construído um império diversificado. Seus investimentos iam de tecnologia a imóveis, mas esta aquisição era diferente. O Le Petit Paris não era um investimento estratégico, nem um movimento calculado para ampliar seu portfólio. Era um capricho, uma lembrança, talvez até uma forma de nostalgia. 20 anos atrás, quando era apenas um estudante universitário com grandes sonhos e bolsos vazios, aquela cafeteria havia sido seu refúgio. Mesas de madeira gasta luz tênue e o melhor café da cidade. Ali ele havia escrito seu primeiro plano de negócios, conseguido seu primeiro investidor e, paradoxalmente, também sofrido sua primeira decepção amorosa. As paredes daquele lugar continham mais segredos seus do que qualquer confidente. Quando soube que estava à venda, não pensou 2 vezes. A transação foi realizada discretamente através de intermediários. Segundo seus relatórios, o pessoal não sabia que havia um novo dono. O gerente anterior continuava no comando e a rotina prosseguia sem alterações. Por enquanto. Juliano tinha planos para renovar o lugar, modernizá-lo sem perder sua essência, mas antes queria experimentá-lo de outra perspectiva. Não como o rapaz ambicioso de então, nem como o milionário que era agora, mas como um cliente anônimo que pudesse observar sem ser observado. Seu carro está esperando, anunciou Helena da porta. Não será necessário. Vou pegar um táxi. O olhar de confusão de sua assistente quase o fez rir. Helena o tinha visto negociar acordos milionários sem piscar, mas vê-lo recusar sua Mercedes com motorista parecia desconcertá-la mais do que qualquer excentricidade anterior. 1 hora depois, Juliano se olhava no espelho de seu closet. O terno de 3 peças fora substituído por um jeans escuro, uma camisa azul sem passar e uma jaqueta de couro que não usava há anos. Ele passou a mão pelo cabelo, desarrumando-o deliberadamente. O homem que o encarava no espelho parecia mais jovem, menos severo. Ao sair de sua cobertura, o porteiro o cumprimentou com um aceno de cabeça sem reconhecê-lo. Primeiro filtro superado. Na rua, a agitação do início da noite paulistana o envolveu. Ele caminhou algumas quadras desfrutando do anonimato até que finalmente pegou um táxi. Le Petit Paris, por favor. O trajeto durou 20 minutos que ele aproveitou para observar a cidade como não fazia há muito tempo. Não como um conjunto de propriedades e investimentos potenciais, mas como o organismo vivo que era, com suas artérias congestionadas de tráfego e seus habitantes apressados em direção a destinos desconhecidos. Quando o táxi parou, Juliano pagou em dinheiro outro gesto incomum para ele. Ficou um momento imóvel em frente à fachada da cafeteria. A pintura estava descascada em algumas partes. O letreiro precisava de manutenção urgente, mas o encanto do lugar permanecia intacto. Através dos vidros, pôde ver que estava moderadamente cheio com a mistura habitual de estudantes profissionais e um ou outro casal. Ele empurrou a porta e um sininho anunciou sua chegada. O aroma familiar o atingiu imediatamente: café recém-moído, pão assado e um toque de canela. Era exatamente como ele se lembrava e, ao mesmo tempo, completamente diferente. Dirigiu-se a uma mesa no canto, de onde podia observar todo o local. Tirou um longe.
Tirou um livro do bolso de sua jaqueta, uma velha edição de Borges, que sempre levava consigo, e fingiu ler enquanto estudava o ambiente. A equipe parecia eficiente, mas tensa. 2 garçonetes se moviam entre as mesas com agilidade enquanto um jovem atrás do balcão preparava bebidas. Em um canto, um homem de terno barato e expressão severa. Presumivelmente, o gerente observava cada movimento com olhos críticos. Passaram-se vários minutos antes que alguém se aproximasse de sua mesa. Foi uma das garçonetes, uma jovem de cabelo escuro preso em um coque perfeito. Vestia o uniforme da cafeteria camisa preta e um avental vermelho que contrastava com a palidez de sua pele. Boa noite. O que o senhor deseja? Isso esse... Desses... Perguntou ela com uma voz que tentava soar profissional, embora Juliano tenha detectado um leve tremor de cansaço. Ele a observou com mais atenção. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam conter uma tristeza que não correspondia à sua juventude. Sua plaquinha de identificação dizia Rafaela. Um expresso duplo, por favor, respondeu ele. Ela anotou o pedido em um pequeno bloco de notas e, quando estava prestes a se afastar, o gerente chamou de seu canto. Rafaela, a mesa 6 está esperando a conta há 5 minutos. A jovem se enrijeceu, visivelmente assentiu sem se virar e murmurou algo entre dentes. Desculpe, perguntou Juliano, intrigado pelo que parecia ser um comentário não destinado a ser ouvido. Rafaela o olhou sobressaltada, como se tivesse esquecido que ele estava ali. Não foi nada, senhor. Com licença, seu café estará pronto em um momento. Ela se afastou rapidamente, deixando Juliano com uma curiosidade que não sentia há muito tempo. Ele observou como ela se movia entre as mesas eficiente, mas quase mecanicamente, como se estivesse executando uma coreografia ensaiada até o cansaço. Quando ela voltou com seu expresso, Juliano decidiu tentar novamente. Obrigado, disse ele ao receber a xícara. Parece que vocês têm muito trabalho hoje. Rafaela o olhou com certa surpresa, como se não estivesse acostumada a que os clientes iniciassem conversa. É o normal para uma quinta-feira, respondeu com um sorriso profissional que não chegava aos olhos. O senhor precisa de mais alguma coisa? Na verdade, sim, improvisou Juliano. Você me recomendaria algo para acompanhar o café? Faz anos que não venho por aqui. Algo mudou em sua expressão. Por um momento, a máscara profissional deu lugar a um brilho de entusiasmo genuíno. Os croissants de amêndoas são excelentes. O Carlos, nosso confeiteiro, os prepara toda manhã. Então, um croissant de amêndoas será, assentiu Juliano. Rafaela anotou o pedido adicional, mas antes que pudesse se retirar, o gerente apareceu ao lado deles. Senhorita Melo está socializando com os clientes em vez de atender suas mesas. Seu tom era baixo, mas cortante. A mesa 8 ainda está esperando para ser atendida. Eu estava anotando um pedido adicional, Sr. Vaz. Respondeu ela com uma rigidez que denunciava um conflito frequente. Pois termine e atenda o resto. Lembre-se que há 10 pessoas esperando pelo seu trabalho se você não pode cumprir com suas obrigações. O homem se afastou sem esperar resposta. Juliano observou como os ombros de Rafaela se enrijeceram, como ela apertou a caneta até seus nós dos dedos ficarem brancos. E então, quase imperceptivelmente, ela voltou a murmurar algo. Desta vez, Juliano ouviu claramente. Um dia este lugar muda de dono. A ironia da situação quase o fez soltar uma gargalhada. Se ela soubesse. Perdão, perguntou ele, fingindo não ter ouvido bem. Rafaela se sobressaltou, claramente mortificada ao perceber que tinha sido ouvida. Não foi nada, senhor. Trazer. Desculpe. Rafaela recuperou a compostura com rapidez profissional. Seu croissant chegará em um momento. O senhor deseja algo mais? Não, obrigado, respondeu Juliano, estudando-a com um interesse renovado. Embora eu gostaria de saber o que você murmurou. Parecia interessante. Um rubor sutil coloriu as bochechas de Rafaela. Por um instante ela pareceu debater-se entre a prudência e uma honestidade que raramente podia se permitir diante dos clientes. Apenas bobagens. Estresse do trabalho, respondeu finalmente dando um passo para trás. Com licença, ela se afastou em direção ao balcão onde pegou pedidos para outras mesas. Juliano a observou intrigado pela contradição que ela representava eficiência e fragilidade em partes iguais.
Ela o lembrava de alguém, talvez de si mesmo 2 décadas atrás, quando servia mesas em um restaurante enquanto estudava economia. A diferença era que ele sempre soube que aquilo era temporário. Será que ela sabia o mesmo? Seu croissant chegou minutos depois, trazido por outra garçonete? Juliano o provou, reconhecendo o sabor que lembrava. Algumas coisas não haviam mudado. Ele continuou observando discretamente a dinâmica da cafeteria enquanto fingia ler seu livro. O gerente Vaz parecia desfrutar de exercer seu minúsculo poder. Criticava cada detalhe, desde a velocidade com que uma mesa era limpa até a quantidade exata de espuma em um cappuccino. Suas críticas, embora pronunciadas em voz baixa, eram audíveis o suficiente para humilhar quem as recebia. Rafaela parecia levar a pior parte. Cada vez que ele se aproximava dela, sua postura mudava como um animal acostumado a receber golpes. E, no entanto, após cada interação com o gerente Juliano, notava algo surpreendente. Ela se recompunha com uma dignidade silenciosa, recuperava seu ritmo e continuava seu trabalho. Por volta das 21 horas, a cafeteria começou a esvaziar. Os estudantes guardaram seus laptops, os casais pagaram suas contas e os profissionais com olheiras profundas finalmente foram para casa. Logo, restaram apenas 3 mesas ocupadas, incluindo a sua. Juliano não tinha pressa. Pediu um segundo café, desta vez um americano, e continuou sua observação discreta. A fadiga era visível nos movimentos de Rafaela, mas também uma espécie de resignação ressignificada como resistência. Apesar do cansaço, ela não cometia erros. Quando ela se aproximou para retirar seu prato vazio, Juliano decidiu tentar novamente. O croissant estava excelente. Você tinha razão. Rafaela pareceu surpresa com o comentário pessoal, mas desta vez respondeu com um pequeno sorriso genuíno. O Carlos é um artista. É a única coisa que mantém este lugar com clientes regulares, embora o Sr. Vaz acredite que seja seu estilo de gestão. Havia uma familiaridade em seu tom que sugeria confiança, como se por um momento ela tivesse esquecido a barreira cliente-garçonete. Faz muito tempo que você trabalha aqui? Perguntou Juliano, aproveitando a abertura. Uma sombra cruzou seu rosto. 3 anos. Comecei durante a faculdade. O que você estudou? A pergunta pareceu tocar alguma fibra sensível. Rafaela desviou o olhar para a janela, onde as luzes da cidade piscavam como estrelas artificiais. Arte. Restauração especificamente. Juliano assentiu, reconhecendo a paixão na forma como ela pronunciou essa palavra. E agora você restaura antiguidades durante o dia e serve café à noite. Rafaela soltou uma risada breve, quase amarga. Quem dera. Não, eu só sirvo café. Fez uma pausa e acrescentou em voz mais baixa, quase para si mesma. Por enquanto. Melo. A voz do gerente cortou o ar como um chicote. Temos que fechar o caixa. Pare de conversar. Rafaela se enrijeceu visivelmente. Desculpe, disse a Juliano. O senhor deseja mais alguma coisa? A conta, por favor. Enquanto ela se afastava, Juliano tomou uma decisão impulsiva. Tirou um cartão de visita em branco de sua carteira. Ele sempre carregava alguns para anotações. E escreveu no verso: excelente serviço apesar das circunstâncias difíceis. Gostaria de saber mais sobre restauração de arte. Se algum dia quiser conversar aqui, está meu número. Adicionou seu telefone pessoal, não o que usava para negócios. Quando Rafaela voltou com a conta, Juliano deixou uma nota que cobria amplamente o total, mais uma gorjeta generosa, e deslizou o cartão junto ao dinheiro. Obrigado pela atenção, disse ele. Simplesmente saiu da cafeteria sem esperar resposta, sentindo uma mistura de emoções que não experimentava há anos. Parte dele queria voltar a revelar sua identidade, demitir Vaz naquele mesmo instante e corrigir todas as injustiças que havia presenciado naquelas poucas horas. Mas seu instinto de empresário aconselhava cautela. Ele precisava entender melhor a dinâmica completa antes de agir. Além disso, havia algo em Rafaela Melo que havia despertado sua curiosidade. Não era apenas sua beleza, que era evidente mesmo sob o uniforme pouco favorecedor e o cansaço. Era sua dignidade, sua perseverança silenciosa e aqueles momentos fugazes em que ela deixava entrever seu verdadeiro eu. Ele caminhou várias quadras antes de pedir um táxi.
A noite estava fresca e as ruas fervilhavam com a energia característica da cidade. Pessoas que, como Rafaela, lutavam a cada dia para se manter à tona em um sistema que raramente as favorecia. Como empresário, Juliano havia criado milhares de empregos, mas quantos desses trabalhos realmente melhoravam a vida de quem os ocupava? Quando finalmente chegou à sua cobertura, serviu-se de um uísque e se aproximou das janelas. Daquela altura, a cidade parecia um organismo adormecido com artérias iluminadas pelo tráfego noturno e células luminosas formadas por janelas acesas. Em algum lugar naquela imensidão, Rafaela estaria voltando para casa após um turno exaustivo. Viveria sozinha. Teria que acordar cedo amanhã para outro trabalho. Teria visto seu cartão, tê-lo-ia guardado ou descartado imediatamente, assumindo que era outra proposta indesejada de um cliente. Seu telefone tocou. Era Helena. Senhor Marques, confirmo que todas as suas reuniões de amanhã foram reagendadas. O senhor... Tanaka não ficou satisfeito, mas aceitou a videoconferência para segunda-feira. O senhor precisa de mais alguma coisa. Obrigado, Helena. Sim, mais uma coisa. Quero toda a informação disponível sobre a administração atual do Le Petit Paris, contratos, folhas de pagamento, estrutura organizacional. Para quando o senhor precisa? Para ontem, respondeu Juliano e, após uma pausa, acrescentou. E preciso do contato da nossa diretora de recursos humanos. Tenho algumas perguntas sobre políticas de pessoal. O senhor terá tudo na primeira hora, assegurou Helena sem mostrar surpresa pelo pedido incomum. Depois de anos trabalhando juntos, ela aprendera que seu chefe podia ser meticulosamente metódico por meses e, de repente, acelerar projetos inteiros por razões que só ele entendia. Depois de desligar, Juliano ficou contemplando seu reflexo no vidro da janela. O homem de negócios calculista e o jovem idealista que um dia fora pareciam se observar mutuamente com curiosidade. Seu telefone pessoal vibrou com a notificação de uma mensagem de um número desconhecido. Ele a abriu com uma expectativa que não lembrava ter sentido há muito tempo. Olá, sou a Rafaela, a garçonete do Le Petit Paris. Obrigada pela gorjeta, foi muito generosa. Não costumo contatar clientes, mas você mencionou restauração de arte. E é raro encontrar alguém interessado nesse campo. A propósito, você nunca me disse seu nome. Juliano sorriu. Pensou cuidadosamente em sua resposta. Meu nome é Juliano. Sinto um grande respeito por quem preserva a beleza. O que te levou a estudar restauração? Ele enviou a mensagem e esperou ciente de que estava entrando em território desconhecido. Não havia dito nenhuma mentira, mas também não toda a verdade. Era ético conhecer alguém sob estas circunstâncias. Como dono da cafeteria, tecnicamente era seu empregador, mas ela não sabia e ele não era diretamente seu chefe. A resposta chegou minutos depois. É uma longa história para uma mensagem de texto. Talvez em outra ocasião. Preciso descansar. Amanhã tenho turno a partir das 7 horas. Boa noite, Juliano. Boa noite, Rafaela. Descanse bem. Juliano deixou o telefone de lado e recostou-se no sofá contemplando o teto de seu luxuoso apartamento. Amanhã ele revisaria os contratos, estudaria a situação financeira da cafeteria e começaria a planejar as mudanças necessárias. Mas esta noite, pela primeira vez em muito tempo, seus pensamentos não estavam dominados por estratégias de negócios ou projeções financeiras. Ele pensava em olhos cansados, que haviam mostrado um brilho de paixão ao falar de arte em uma dignidade que nenhum trabalho ingrato havia conseguido quebrar, e em 3 palavras murmuradas que haviam mudado o rumo de seu dia: muda de dono. Se ela soubesse que essas palavras já haviam se cumprido e que o novo dono estivera sentado à sua frente bebendo café enquanto a observava lutar contra a injustiça cotidiana. Amanhã ele voltaria à cafeteria, desta vez mais cedo, para ver o lugar em plena atividade matinal. Ele não sabia exatamente o que procurava ou o que esperava encontrar, mas uma coisa estava clara: o Le Petit Paris e Rafaela Melo haviam despertado algo nele que ele acreditava esquecido. Curiosidade e indignação, e talvez, embora ainda não o admitisse, algo mais. O amanhecer encontrou Juliano já acordado, revisando os documentos que Helena lhe havia enviado pontualmente às 6 da manhã.
O relatório era mais revelador do que ele esperava, e cada página gerava mais perguntas do que respostas. O Le Petit Paris apresentava números decentes, mas muito abaixo de seu potencial. O local estava em uma localização privilegiada e tinha uma clientela fiel apesar da crescente concorrência. No entanto, a rotatividade de pessoal era alarmante. Nos últimos 2 anos, mais de 40 funcionários haviam passado por lá, a maioria sem completar 6 meses de serviço. Apenas 3 pessoas pareciam inabaláveis: o gerente Francisco Vaz, no cargo há 5 anos, o confeiteiro Carlos Mendoza, que estava há 7 anos na cafeteria, e, surpreendentemente, Rafaela Melo, que, apesar de sua aparente juventude, já acumulava 3 anos como garçonete. As avaliações de desempenho assinadas por Vaz descreviam Rafaela como competente, mas problemática e com tendência a questionar as políticas estabelecidas. Em contraste, as avaliações dos clientes a colocavam consistentemente como a funcionária mais bem avaliada. Juliano sorriu diante dessa contradição. Já tinha uma ideia bastante clara de quem era o verdadeiro problema no Le Petit Paris. Seu telefone vibrou com uma notificação. Bom dia! Espero não te acordar. Só queria dizer que, se você realmente se interessa pelo tema da restauração, há uma pequena exposição na Pinacoteca este fim de semana. Obras restauradas do século XVII. Desculpe se parece atrevido. A mensagem de Rafaela o surpreendeu agradavelmente. Ele não esperava que ela tomasse a iniciativa. Bom dia, Rafaela. Você não me acorda. Sou madrugador. A exposição parece fascinante. Você trabalha neste fim de semana? A resposta demorou alguns minutos. Trabalho todos os fins de semana, mas tenho livre no domingo de manhã até às 14 horas. Domingo de manhã seria perfeito. Poderíamos nos encontrar diretamente no museu às 10 horas se você concordar. Perfeito. Te escrevo no domingo para confirmar. Agora preciso ir. Meu turno começa em 30 minutos. Juliano deixou o telefone de lado, ciente do sorriso que se instalara em seu rosto. Ele tinha um encontro, não uma visita a um museu, com Rafaela, e pela primeira vez em anos sentia uma genuína antecipação por um encontro que não envolvia contratos ou negociações. Ele se vestiu com o mesmo estilo casual do dia anterior. Desta vez, escolheu um jeans escuro e um suéter cinza sobre uma camisa branca. Nada que pudesse ser associado ao perfil de empresário que aparecia ocasionalmente em revistas de economia. Ao sair, notou que começava a chover levemente. Pegou um guarda-chuva do cabideiro ao lado da porta e desceu para o saguão. O porteiro, já familiarizado com sua nova aparência, simplesmente assentiu ao vê-lo passar. O Le Petit Paris abria suas portas às 7 horas da manhã para capturar o tráfego matinal de funcionários de escritório e estudantes. Quando Juliano chegou poucos minutos após a abertura, já havia uma pequena fila de clientes esperando por sua dose de cafeína para enfrentar o dia. Ele se posicionou discretamente no final da fila, observando a operação com olho crítico. O ambiente matinal diferia notavelmente do vespertino. Tudo era mais rápido, mais eficiente, mas também mais tenso. Vaz supervisionava do balcão, intervindo constantemente com instruções desnecessárias que apenas atrapalhavam o ritmo natural. Quando finalmente chegou sua vez de pedir, não foi Rafaela quem o atendeu, mas um jovem com olheiras pronunciadas e um sorriso forçado. Juliano pediu um café com leite e um croissant, pagou e dirigiu-se a uma mesa no canto, a mesma do dia anterior, de onde podia observar todo o local. Rafaela estava ocupada com as mesas do outro extremo. Parecia ainda mais cansada do que na noite anterior, mas se movia com a mesma graça eficiente. Ocasionalmente seus olhos se dirigiam para a porta como se esperasse algo ou alguém. Estaria procurando por ele. A ideia o surpreendeu. Ele estava acostumado a ser procurado por sua posição, pelo que podia oferecer, não por si mesmo. E, no entanto, ali estava ele sentindo uma inexplicável satisfação com a possibilidade de que uma garçonete estivesse atenta à sua chegada. Passaram-se 20 minutos antes que seus caminhos se cruzassem. Juliano havia terminado seu café da manhã e pediu um segundo café. Desta vez foi Rafaela quem se aproximou de sua mesa. O reconhecimento se refletiu imediatamente em seus olhos, seguido por uma centelha de algo mais caloroso. "Bom dia", saudou ela. "Não esperava te ver tão cedo por aqui." "Sou madrugador", respondeu ele, repetindo o que havia escrito em sua mensagem. Além disso,
Queria experimentar o ambiente matinal. É muito diferente do de ontem à noite. Rafaela assentiu, olhando dissimuladamente para o balcão onde Vaz atendia um cliente enquanto os vigiava com o canto do olho. Tudo é mais rápido pela manhã, menos conversa, mais cafeína. Você sempre faz turnos duplos? Perguntou Juliano, genuinamente preocupado. Eu te vi aqui ontem à noite e agora de novo, tão cedo. Um brilho de surpresa cruzou o rosto de Rafaela, como se ela não estivesse acostumada a que alguém se preocupasse com seus horários. Não todos os dias, respondeu com um pequeno sorriso. Só quando preciso do dinheiro extra. Este mês tenho algumas despesas adicionais. Entendo, disse Juliano, embora realmente não pudesse entender completamente. Fazia décadas que não precisava se preocupar com despesas adicionais. O que você me recomenda para acompanhar este segundo café? As madeleines de laranja estão recém-assadas, sugeriu ela. São a especialidade do Carlos nas sextas-feiras. Então uma madeleine será. Enquanto Rafaela anotava o pedido, Juliano notou algo que havia passado despercebido na noite anterior. Um pequeno broche prateado em forma de pincel na lapela de seu uniforme preto. Um detalhe tão discreto que era quase invisível, mas que revelava muito sobre quem ela realmente era, além de seu papel como garçonete. Lindo broche, comentou ele. Rafaela levou instintivamente a mão ao pequeno adorno e um sorriso genuíno iluminou seu rosto pela primeira vez naquela manhã. Obrigada. É um presente do meu professor de restauração. Ele disse que me ajudaria a lembrar quem eu sou de verdade, não importa onde eu trabalhe. Parece um bom professor. Ele é ou era. Já não posso pagar as aulas, mas ele ainda me permite usar o ateliê em minhas horas vagas. A honestidade de sua resposta comoveu Juliano. Não havia autocompaixão em sua voz, apenas uma declaração de fatos. Que tipo de peças você restaura? Perguntou ele, genuinamente interessado. Os olhos de Rafaela se iluminaram com uma paixão que transformou completamente seu rosto cansado. Principalmente pinturas a óleo dos séculos XVII e XIX. Eu me especializei em técnicas de limpeza de vernizes antigos e reconstrução de áreas danificadas. Ela fez uma pausa, como se percebesse que talvez tivesse dito demais. Desculpe, eu me empolgo quando falo sobre isso. Não se desculpe. É fascinante. Eu gostaria de ver seu trabalho algum dia. Senhorita Melo, a voz de Vaz cortou a conversa como uma faca. Os clientes da mesa 5 estão esperando. Ou você acha que eu te pago para conversar com seus amigos? O rosto de Rafaela perdeu toda a sua luz. Ela assentiu rigidamente e murmurou um já volto, antes de se dirigir às outras mesas. Juliano observou como Vaz a seguia com o olhar, uma expressão de satisfação mesquinha em seu rosto. A indignação cresceu dentro dele. Como empresário, ele havia visto muitos estilos de liderança, mas o abuso sistemático nunca fora algo que ele tolerasse em suas empresas. Sua mente começou a traçar planos. Ele poderia revelar sua identidade agora mesmo, demitir Vaz no ato e reorganizar tudo, mas algo o deteve. Primeiro, ele queria entender melhor o funcionamento completo do lugar, e segundo, não queria que seu relacionamento nascente com Rafaela começasse com um desequilíbrio de poder tão evidente. Quando ela voltou com a Madeleine, sua máscara profissional estava firmemente no lugar. Aqui está. Senhor, deseja algo mais? Rafaela disse Juliano em voz baixa. Não deixe que ele te afete. Pessoas como ele só têm o poder que lhes damos. Ela pareceu momentaneamente desconcertada pela familiaridade, mas depois sua expressão se suavizou. Obrigada, respondeu simplesmente. Ainda está de pé para domingo. Claro, estou ansioso para saber mais sobre sua paixão pela restauração. Um sorriso tímido apareceu em seus lábios. Eu também espero. Agora preciso continuar trabalhando ou o Sr. Vaz encontrará outra razão para reduzir meu pagamento. Juliano franziu a testa. Reduzir seu pagamento, isso é legal. Rafaela soltou uma risada sem humor. Aqui as regras são feitas por ele. Se você chega atrasado, se quebra algo se um cliente reclama. Ele sempre encontra uma maneira de justificar. Ela baixou a voz até quase um sussurro. Na semana passada, ele descontou meio-dia do Miguel por um prato que nem foi ele que quebrou.
A indignação de Juliano atingiu um novo nível. Isso ia além da má liderança. Eram práticas trabalhistas abusivas e possivelmente ilegais. Isso não está certo, disse ele com uma calma que não refletia a tempestade interna que sentia. Bem-vindo ao mundo real, respondeu Rafaela com resignação. Mas não se preocupe, eu tenho um plano. Que tipo de plano? Ela olhou para ambos os lados e depois se inclinou ligeiramente. Estou economizando. Em 6 meses terei o suficiente para alugar um pequeno espaço e montar meu próprio ateliê de restauração. Só preciso aguentar um pouco mais. A admiração que Juliano sentiu naquele momento superou qualquer outra emoção. Esta mulher, apesar das circunstâncias, tinha uma clareza de propósito que muitos dos executivos que ele conhecia invejariam. Admiro sua determinação, disse ele com sinceridade. Tenho certeza de que você vai conseguir. Obrigada por ouvir, respondeu ela. É estranho, mas sinto que posso falar com você. Eu nem sei o que você faz da vida. Juliano sentiu uma pontada de culpa. Eu trabalho com investimentos, respondeu escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ajudo as coisas a funcionarem melhor. Não era exatamente uma mentira, mas também não era a verdade completa. O domingo amanheceu claro, com aquele tipo de luz limpa que faz as cores da cidade parecerem mais intensas. Juliano passara o sábado revisando relatórios e projetando um plano de reestruturação para o Le Petit Paris. Ele havia consultado seu advogado sobre as implicações legais das práticas de Vaz e confirmado suas suspeitas. Várias delas beiravam a ilegalidade, mas hoje não era dia para pensar em negócios. Vestiu-se com simplicidade estudada, calças escuras, camisa azul e um blazer informal. Nada que gritasse milionário, mas também não muito casual para um museu. Às 9h45 ele já estava em frente à pinacoteca, observando os visitantes que entravam e saíam. Muitos casais, algumas famílias com crianças, um ou outro solitário amante da arte. Enquanto esperava, refletiu sobre o quão incomum era a sua situação. Ele não se lembrava da última vez que fora a um encontro. Era isso um encontro, sem que a outra pessoa soubesse exatamente quem ele era, sem expectativas baseadas em sua fortuna ou posição. Às 10h05, quando começava a se preocupar, viu Rafaela se aproximando apressadamente. A transformação era notável. Sem o uniforme da cafeteria, ela vestia um jeans simples, uma blusa branca e uma jaqueta curta cor de terracota. Seu cabelo, normalmente preso em um coque severo, caía livremente sobre seus ombros em ondas suaves. Mas o mais impactante era seu rosto descansado, animado, sem a tensão constante que mostrava no Le Petit Paris. Desculpe o atraso, disse ela ao chegar ao seu lado. O ônibus demorou mais do que o normal. Acabei de chegar, mentiu Juliano com um sorriso. Você está diferente. Diferente bom ou diferente ruim? Perguntou ela com uma centelha de humor nos olhos. Definitivamente bom. Como se você fosse outra pessoa. É que eu sou, respondeu Rafaela com simplicidade. Na cafeteria sou a garçonete. Aqui sou eu mesma. Essa simples declaração comoveu Juliano mais do que ele esperava. Quantas pessoas como Rafaela viviam divididas entre quem realmente eram e os papéis que assumiam para sobreviver. Vamos entrar, sugeriu ela, interrompendo suas reflexões. A exposição fica na ala leste. Juliano comprou os ingressos apesar dos protestos iniciais de Rafaela. Enquanto avançavam pelas salas do museu, ele notou como ela se transformava cada vez mais. Sua postura, sua maneira de se mover, até mesmo sua voz mudavam sutilmente. Ali, entre obras de arte, ela se movia com a segurança de quem está em seu elemento natural. A exposição Renascimento da Beleza, a Arte da Restauração ocupava 3 salas interligadas. Em cada uma eram exibidas obras antes e depois de sua restauração, juntamente com detalhes técnicos do processo. Para a surpresa de Juliano, não se tratava apenas de pinturas famosas, mas também de peças menos conhecidas, mas de grande valor histórico e cultural. Olha isso, disse Rafaela, parando em frente a um pequeno óleo que mostrava uma paisagem campestre. Vê como eles recuperaram os verdes originais sob camadas de verniz oxidado. Essa técnica de solventes específicos é exatamente a que eu estava aprendendo quando tive que deixar as aulas.
Ela falou com tanto entusiasmo e conhecimento que vários visitantes próximos começaram a ouvi-la pensando que talvez ela fosse uma guia oficial. Você parece saber mais do que as próprias descrições? Comentou Juliano, genuinamente impressionado. É que estudei a fundo o trabalho do mestre Gutierrez, que supervisionou essas restaurações, explicou ela. Seus artigos técnicos são minha leitura noturna. Depois de turnos duplos na cafeteria, Rafaela sorriu. A arte é o que me mantém sã. Quando chego em casa, por mais exausta que esteja, sempre dedico pelo menos 1 hora para ler ou praticar técnicas. É minha forma de me lembrar que a cafeteria é temporária, não é meu destino. Enquanto avançavam pela exposição, Juliano descobriu que Rafaela não só conhecia as técnicas de restauração, mas tinha um profundo conhecimento de história da arte e uma sensibilidade especial para apreciar os detalhes mais sutis de cada obra. Ela lhe falou sobre pigmentos históricos, sobre os segredos dos mestres flamengos, sobre as dificuldades específicas para conservar certas técnicas pictóricas. Em um determinado momento, ela parou abruptamente em frente a um pequeno retrato de uma jovem. Este é o meu favorito, disse com voz suave. Vê como o olhar parece te seguir. Eu estava presente quando o restauraram como parte das minhas práticas universitárias. O professor Mendes me permitiu trabalhar em uma pequena seção do fundo. Sério? Juliano se aproximou mais do quadro. Que parte exatamente? Com um brilho de orgulho nos olhos, Rafaela apontou para uma seção da paisagem que se via através de uma janela no fundo do retrato. Aquelas árvores à direita estavam quase completamente perdidas sob uma camada de sujeira centenária. Passei 3 dias recuperando-as milímetro a milímetro. É impressionante, disse Juliano com sinceridade. Agora entendo por que isso é mais do que um trabalho para você. É minha vocação? Respondeu ela simplesmente. Todos nós temos uma não acha algo que nos faz sentir que estamos fazendo exatamente o que deveríamos estar fazendo neste mundo. A pergunta ressoou profundamente em Juliano. Durante anos ele considerou que sua vocação era criar empresas de sucesso, gerar valor econômico, mas ultimamente essa certeza havia começado a vacilar. Era realmente isso que dava sentido à sua vida. E você? Perguntou Rafaela após um momento. Qual é a sua vocação? Você disse que trabalha com investimentos, mas não me parece que seja sua paixão. A pergunta o pegou de surpresa. Por que você diz isso? Pela forma como você fala sobre isso. É descritivo, não emocional. Em vez disso, quando você fala da cafeteria, ou mesmo quando me ouve falar de arte, há algo diferente em sua voz, como se ali houvesse algo que realmente te importa. A perspicácia de Rafaela era desconcertante. Poucas pessoas em seu círculo próximo haviam notado esse detalhe sobre ele. Suponho que sempre me interessei em criar espaços onde as pessoas se sintam à vontade, admitiu. Lugares com alma, não apenas negócios lucrativos. Não era toda a verdade, mas também não era mentira. Em seus primórdios, fora sua motivação, embora com os anos o império corporativo tivesse eclipsado essa visão inicial. Depois de percorrer toda a exposição, decidiram tomar algo na cafeteria do museu. Era um espaço luminoso com janelas que davam para um pequeno jardim interno. O que você achou da exposição? Perguntou Rafaela enquanto esperavam seu pedido. Um chá para ela, um café para ele. Fascinante, especialmente com sua explicação de especialista. Você deveria dar palestras. Ela riu, um som cristalino que Juliano não havia ouvido antes. Talvez um dia. Primeiro preciso estabelecer meu ateliê e construir uma reputação. Falando nisso, disse Juliano, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Você já pensou em procurar investidores para seu projeto? 6 meses é muito tempo de espera trabalhando em condições como as do Le Petit Paris. Uma sombra cruzou o rosto de Rafaela. Já considerei, mas neste mundo nada vem sem condições e não estou disposta a comprometer minha independência ou minha visão artística. Nem todos os investidores buscam controlar tudo, argumentou ele. Alguns simplesmente acreditam no talento e querem apoiá-lo. Ela o olhou com uma mistura de ceticismo e curiosidade. Você fala como se conhecesse alguém assim. Juliano se viu em uma encruzilhada. Podia seguir o caminho seguro ou arriscar-se a revelar um pouco mais de sua verdadeira identidade.
Conheço algumas pessoas que poderiam estar interessadas em apoiar seu projeto sem condições criativas, disse finalmente. Se me permitir, eu poderia te colocar em contato com elas. Por que você faria isso? Perguntou ela genuinamente perplexa. Você mal me conhece. A pergunta era válida e a resposta complexa até para ele mesmo, porque acredito que você tem um talento excepcional e uma paixão genuína. Isso é raro e valioso. Rafaela o olhou fixamente como se avaliasse sua sinceridade. Agradeço a oferta, mas prefiro fazer isso por meus próprios meios, disse finalmente. Não é orgulho, é necessidade. Preciso provar a mim mesma que posso conseguir. Juliano assentiu, respeitando sua decisão, embora não a compartilhasse. Eu entendo. A oferta continua de pé se você mudar de ideia. Eles conversaram por quase mais uma hora, pulando de assunto em assunto, com uma naturalidade surpreendente. Apesar de virem de mundos radicalmente diferentes, compartilhavam uma curiosidade pela vida e uma apreciação pelos detalhes que criavam um terreno comum entre eles. Quando o relógio marcou 13h30, Rafaela olhou a hora com uma expressão de pesar. Preciso ir em breve. Meu turno começa às 14 horas e o Vaz usa qualquer minuto de atraso como desculpa para cortar meu pagamento. Eu te acompanho, ofereceu Juliano instintivamente. Não é necessário de verdade. Eu insisto. Além disso, um outro café me cairia bem. Eles caminharam juntos até o ponto de ônibus. A conversa fluía tão naturalmente que o trajeto pareceu mais curto do que era. Quando o ônibus chegou, Rafaela se virou para ele com um sorriso. Obrigada por hoje. Foi revigorante. O prazer foi meu, respondeu Juliano com sinceridade. Espero que possamos repetir em breve. Algo em seu tom deve ter revelado mais do que ele pretendia, porque ela o olhou com uma mistura de surpresa e algo mais. Algo quente que iluminou seus olhos por um instante. Eu gostaria disso, disse ela simplesmente antes de subir no ônibus. Enquanto havia se afastar, Juliano tomou uma decisão. Era hora de acelerar seus planos para o Le Petit Paris. Ele não podia mudar toda a vida de Rafaela, mas pelo menos podia garantir que seu ambiente de trabalho fosse digno enquanto ela perseguia seu verdadeiro sonho. Ele pegou seu telefone e ligou para Helena. Preciso que você agende uma reunião com a equipe jurídica e de recursos humanos para amanhã na primeira hora. É sobre o Le Petit Paris. E contate o Sr. Vaz, diga a ele que o novo proprietário quer conhecê-lo sem revelar meu nome. Claro, alguma razão para a urgência? Perguntou Helena com sua eficiência habitual. Juliano observou o ônibus que levava a Rafaela se perder no tráfego. Digamos que descobri que algumas coisas não podem esperar. A sala de reuniões no 50º andar da Marques Holdings refletia perfeitamente a personalidade de seu proprietário elegante, sem ostentação funcional, sem frieza. As janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade, embora naquela manhã ninguém parecesse prestar atenção à paisagem urbana. Todos os olhos estavam fixos em Juliano, que caminhava lentamente em frente à mesa enquanto expunha seu plano. Não quero uma reestruturação gradual, explicava ele com a calma de quem tomou decisões importantes a vida toda. Quero uma transformação completa em tempo recorde, um fim de semana para ser exato. A equipe jurídica e de recursos humanos trocou olhares de preocupação. Marcos Lopes, diretor jurídico da empresa e amigo pessoal de Juliano desde a universidade, foi o primeiro a falar. Tecnicamente é viável, mas por que a pressa? O Le Petit Paris mal representa 0,01% dos seus ativos. Não é como se fosse afetar significativamente o balanço trimestral. Não se trata de balanço, respondeu Juliano. Trata-se de pessoas, de criar um ambiente de trabalho justo e digno. E isso não poderia ser alcançado com uma abordagem mais convencional? Perguntou Cláudia Reis, a diretora de recursos humanos. Substituir o gerente e implementar novas políticas pouco a pouco. A abordagem convencional significaria semanas, talvez meses, durante os quais os funcionários continuariam sofrendo abusos e condições de trabalho inaceitáveis, argumentou Juliano com firmeza. Preciso que entendam isto, não estamos falando de números ou ativos, estamos falando de dignidade humana. Algo em seu tom deve tê-los convencido, porque a equipe passou de questionar o porquê para se concentrar no como. Durante as 2 horas seguintes,
Eles elaboraram um plano detalhado que cobria desde os aspectos legais até a logística da renovação. Enquanto a reunião terminava, Helena entrou discretamente e se aproximou de Juliano. O Sr. Vaz chegou para sua reunião, informou. Eu o instalei na sala pequena como solicitado. Juliano assentiu. Perfeito. Diga a ele que estarei com ele em 5 minutos. Quando todos se retiraram, ele ficou sozinho na ampla sala contemplando a cidade das alturas. O Juliano, que havia construído um império tomando decisões frias e calculadas, estava dando lugar a alguém diferente, alguém que se lembrava porque havia começado tudo, em primeiro lugar, para criar algo significativo, não apenas lucrativo. Seu telefone vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Rafaela. Obrigada de novo pelo dia de ontem. Foi um dos melhores domingos que tive em muito tempo. Essas simples palavras reafirmaram sua determinação. Ele se dirigiu à sala onde Vaz esperava, mas antes enviou uma resposta rápida. O prazer foi meu. Espero te ver em breve. Tenho o pressentimento de que esta será uma semana de mudanças positivas para todos. Francisco Vaz levantou-se nervosamente quando Juliano entrou na pequena sala de reuniões. Ele vestia um terno barato que parecia desconfortável em seu corpo corpulento, e seu rosto mostrava quase ansiedade de quem foi convocado sem explicação por alguém evidentemente poderoso. Senhor Vaz, saudou Juliano com formalidade deliberada. Obrigado por vir com tão pouca antecedência. Um prazer, senhor. Desculpe, não me disseram seu nome. Marques, Juliano Marques. O reconhecimento foi imediato. O rosto de Vaz empalideceu visivelmente. O Juliano Marques da Marques Holdings. O próprio confirmou Juliano, indicando que ele voltasse a se sentar enquanto ele tomava o assento à sua frente. Como provavelmente já deduziu, sou o novo proprietário do Le Petit Paris. Vaz passou da palidez para um rubor nervoso. É uma honra, Sr. Marques. Se eu soubesse que o senhor era o comprador, teria preparado relatórios detalhados, projeções financeiras. Na verdade, interrompeu Juliano, já tenho toda essa informação e muito mais. Ele colocou sobre a mesa uma pasta com o logotipo da Marques Holdings e a abriu lentamente. Dentro havia documentos meticulosamente organizados, testemunhos de funcionários, registros de folha de pagamento, manipulados, avaliações de desempenho inconsistentes e, o mais condenatório, evidências de deduções salariais ilegais. O que me interessa discutir, continuou Juliano com uma calma que contradizia a tempestade interna que sentia, é o seu estilo de gestão, Sr. Vaz. Especificamente estas práticas documentadas aqui. Vaz começou a suar visivelmente enquanto Juliano passava as páginas uma a uma, detalhando cada abuso, cada manipulação, cada pequeno ato de tirania que ele havia exercido durante anos. Senhor Marques, o senhor deve entender que neste negócio a disciplina é essencial para a rentabilidade. Talvez meus métodos possam parecer severos de fora, mas os resultados falam por si. Os resultados. Juliano levantou uma sobrancelha. O senhor se refere à rotatividade de pessoal de 80% ao ano, ou talvez ao declínio constante na satisfação do cliente, ou talvez às vendas estagnadas em um mercado crescente. Vaz abriu a boca e a fechou novamente, incapaz de articular uma defesa coerente. Mas não o fiz vir aqui para um debate. Continuou Juliano, fechando a pasta com um movimento deliberadamente lento. Eu o convoquei para informá-lo que seus serviços não são mais necessários no Le Petit Paris com efeito imediato. O senhor está me demitindo? A incredulidade na voz de Vaz era quase cômica. Mas eu dirigi aquela cafeteria por 5 anos, conheço cada aspecto do negócio. Precisamente por isso estamos nesta situação, respondeu Juliano. Sua indenização será depositada esta tarde de acordo com o que estipula a lei, nem R$1 a mais, nem R$1 a menos. Sugiro que assine estes documentos e se retire. Ele deslizou para ele um contrato de rescisão de trabalho que a equipe jurídica havia preparado com antecedência. Vaz olhou para o contrato como se fosse uma cobra venenosa, e se eu me recusar, tentou ele em um último ato de desafio. Juliano inclinou-se ligeiramente para a frente
e quando falou sua voz tinha o fio de aço que já fizera tremer CEOs de multinacionais. Então nos veremos nos tribunais onde apresentarei toda esta evidência de suas práticas trabalhistas e legais. E acredite em mim, Sr. Vaz, eu tenho os recursos para garantir que seja um processo longo, caro e muito, muito público. 5 minutos depois, Francisco Vaz abandonava o prédio da Marques Holdings com um contrato assinado e o olhar perdido de quem acabou de ver seu pequeno reino desmoronar em questão de minutos. Helena entrou novamente na sala. Tudo bem, Sr. Marques. Perfeitamente, respondeu Juliano. A equipe de renovação está pronta, prontos e esperando instruções. O arquiteto disse que podem começar esta noite após o fechamento. Se trabalharem sem parar durante o fim de semana, podem ter tudo pronto para segunda-feira de manhã. Excelente! E a nova gerente aceitou a oferta. A senhora Lúcia Lima confirmou que estará lá na segunda-feira na primeira hora. Ela tem experiência em administração de cafeterias de alto nível e um histórico impecável em gestão de pessoal. Perfeito. Algo mais. Helena hesitou por um momento, algo incomum nela. Apenas uma coisa, senhor. A equipe de recursos humanos menciona que vários funcionários do Le Petit Paris apresentaram seus currículos em outros estabelecimentos nas últimas semanas, incluindo a senhorita Melo. Juliano sentiu uma pontada inesperada. A ideia de que Rafaela pudesse ir embora antes de ver as mudanças o inquietava mais do que estava disposto a admitir. Entendo. Certifique-se de que o anúncio aos funcionários seja claro. Ninguém perderá seu emprego com a reestruturação. Pelo contrário, haverá melhorias salariais e de condições de trabalho. Depois de finalizar os detalhes, Juliano decidiu visitar o Le Petit Paris uma última vez antes que a transformação começasse. Não para observar o local, mas para ver Rafaela, para capturar uma última imagem dela naquele ambiente que logo mudaria radicalmente. A cafeteria estava moderadamente cheia quando ele chegou pouco depois do meio-dia. Ele se sentou em sua mesa habitual, de onde podia observar todo o local. A ausência de Vaz era notável e, sem sua presença opressiva, o ambiente parecia ligeiramente mais relaxado. Rafaela o viu do balcão e se aproximou com um sorriso que iluminava seus olhos cansados. Olá, saudou ela com uma familiaridade que não teria se permitido dias atrás. Não esperava te ver hoje. Estava passando por aqui? Respondeu Juliano. Pensei em tomar um café antes de seguir com meus assuntos. O de sempre, por favor. Enquanto ela se afastava em direção ao balcão, Juliano observou o local com novos olhos. Ele não via mais apenas uma cafeteria com potencial desperdiçado, mas um espaço onde pessoas como Rafaela lutavam diariamente perseguindo sonhos que pareciam cada vez mais distantes. Sua determinação de transformar não apenas o lugar, mas as vidas que ele continha se solidificou ainda mais. Quando Rafaela voltou com seu café, parecia querer dizer algo mais, mas outro cliente a chamou e ela teve que se afastar com um olhar de desculpa. Juliano a observou se mover entre as mesas, eficiente como sempre, mas com um peso invisível sobre seus ombros. Ele decidiu não ficar muito tempo. Não queria prolongar a farsa mais do que o necessário. Em 3 dias tudo mudaria, incluindo provavelmente a forma como Rafaela o veria. Ela o perdoaria por não revelar sua identidade desde o início, entenderia seus motivos ou o veria como mais uma manipulação, só que de uma posição de poder diferente ao sair, ele deixou uma gorjeta generosa e um pequeno envelope. Dentro havia ingressos para uma exposição especial na Pinacoteca, Mestres da Restauração Técnicas Avançadas. Ele anexou uma nota. Pensei que isso poderia te interessar. Se estiver livre no próximo domingo, adoraria te acompanhar. Juliano. Era uma ponte lançada para o futuro, um convite que atravessava a iminente revelação que mudaria tudo entre eles. Um ato de fé em que o que haviam começado a construir poderia sobreviver à verdade. Na manhã de segunda-feira, Rafaela caminhava em direção ao Le Petit Paris com a resignação de quem se dirige a uma rotina inevitável. Os ingressos para a exposição de restauração descansavam em sua bolsa como um pequeno tesouro, um lembrete de que existia um mundo diferente além da cafeteria. O gesto de Juliano a havia comovido mais do que estava disposta a admitir. Mal o conhecia, e no entanto sentia que ele havia de verdade não como uma garçonete, mas como a artista que aspirava a ser.
Ao dobrar a esquina, ela parou abruptamente. Em frente à cafeteria, havia um pequeno grupo de pessoas contemplando a fachada com expressões de espanto. Rafaela acelerou o passo temendo algum desastre, mas o que viu a deixou sem palavras. O Le Petit Paris havia sofrido uma transformação radical. A pintura descascada fora substituída por um tom quente de terracota, o letreiro desgastado por um elegante em metal e madeira que respeitava a essência do lugar, mas lhe conferia nova vida. As janelas, agora impecáveis, deixavam ver um interior completamente renovado, mobiliário novo, que mantinha o estilo clássico e iluminação quente. E o mais surpreendente, um pequeno espaço no canto, que parecia uma galeria em miniatura. Confusa, Rafaela empurrou a porta. O sininho familiar tocou, mas todo o resto era diferente. O aroma de café recém-moído se misturava com o de madeira e tinta nova. Seus colegas de trabalho pareciam tão desconcertados quanto ela, reunidos em pequenos grupos, falando em voz baixa. "O que está acontecendo?" perguntou a Miguel, um dos baristas. "Ninguém sabe ao certo", respondeu ele, ainda olhando ao redor com incredulidade. Aparentemente tudo aconteceu durante o fim de semana. E o Vaz não está. "Bom dia a todos." Uma voz feminina quente, mas firme, interrompeu o murmúrio geral. "Eu sou Lúcia Lima, a nova gerente do Le Petit Paris." Uma mulher de uns 50 anos, com um porte elegante e olhar inteligente, dirigiu-se ao centro do local. Tudo nela inspirava confiança e profissionalismo, desde seu terno sóbrio até seu sorriso sincero. "Sei que isto é inesperado e vocês têm muitas perguntas. Peço 10 minutos do seu tempo antes de abrirmos as portas. Vou explicar tudo." Os funcionários se reuniram ao seu redor, entre curiosos e apreensivos. Rafaela sentia um nó no estômago. Mudanças como essa costumavam significar demissões. "O Le Petit Paris tem um novo proprietário", continuou Lúcia. "A renovação que vocês veem é apenas o começo de uma transformação mais profunda que inclui, acima de tudo, melhores condições de trabalho para vocês." Um murmúrio percorreu o grupo. Rafaela trocou olhares de ceticismo com Miguel. "A partir de hoje, todos os contratos serão revisados e melhorados. Haverá aumentos salariais, horários mais razoáveis e, o mais importante, um ambiente de trabalho baseado no respeito mútuo. Ninguém será demitido a menos que deseje. Pelo contrário, estamos contratando pessoal adicional para reduzir a carga de trabalho." As expressões de desconfiança começaram a dar lugar ao espanto. Rafaela não podia acreditar no que ouvia. Era bom demais para ser verdade. "Além disso", prosseguiu Lúcia, "o novo proprietário tem um interesse especial em apoiar o talento artístico. O espaço que vocês veem ali," ela apontou para o canto que havia chamado a atenção de Rafaela, "será uma pequena galeria rotativa onde artistas locais, incluindo vocês, se desejarem, poderão expor seu trabalho." Os olhos de Rafaela se dirigiram instintivamente para a pequena galeria. Sob uma iluminação perfeitamente calibrada, ela viu algo que lhe cortou a respiração, uma reprodução exata do pequeno retrato que havia mostrado a Juliano no museu, aquele em que havia trabalhado durante suas práticas. "O proprietário chegará a qualquer momento para se apresentar pessoalmente", disse Lúcia, consultando o relógio. "Enquanto isso, convido vocês a explorarem o novo espaço e a se prepararem para abrir em meia hora." Rafaela se dirigiu diretamente para a galeria, como que atraída por uma força invisível. Ao lado da reprodução do retrato havia uma pequena placa que dizia: "A arte da restauração, devolver a vida ao esquecido." E abaixo, em letras menores, dedicado a quem preserva a beleza em todas as suas formas. "Você gosta." A voz às suas costas a sobressaltou. Era tão familiar que seu coração deu um pulo antes mesmo de ela se virar. "Juliano." Sua confusão era evidente. "O que você está fazendo aqui tão cedo?" Ele sorriu, mas havia uma certa tensão em sua expressão, como se estivesse se preparando para algo difícil. "Eu preciso te confessar uma coisa, Rafaela." Nesse momento, Lúcia se aproximou deles. "Senhor Marques, que bom que chegou. Quer que eu reúna o pessoal para apresentá-lo formalmente." As peças começaram a se encaixar na mente de Rafaela com uma rapidez vertiginosa. Ela olhou para Juliano, depois para Lúcia e novamente para Juliano, que agora mostrava uma expressão de culpa mal disfarçada. "Senhor Marques", repetiu Rafaela. "Juliano Marques, o empresário. Acho que vou deixá-los conversar.
disse Lúcia discretamente, afastando-se em direção ao grupo de funcionários. Um silêncio incômodo se instalou entre eles. Rafaela sentia uma mistura de emoções contraditórias, confusão, indignação, espanto e algo mais profundo que não conseguia definir. "Você é o novo dono?" perguntou finalmente sua voz apenas um sussurro. "Sim", admitiu Juliano. "Comprei o Le Petit Paris há 2 semanas. Queria conhecer o lugar de outra perspectiva antes de fazer mudanças." Rafaela lembrou-se subitamente de suas palavras murmuradas naquele primeiro dia. Um dia este lugar muda de dono. E de como Juliano havia reagido fingindo não tê-las ouvido quando na verdade. "Foi por isso que você veio", disse ela, as palavras saindo como uma acusação. "Para espionar seus funcionários." "Não", respondeu ele com firmeza. "Eu vim porque este lugar significou muito para mim quando eu era estudante. Queria experimentá-lo novamente antes de transformá-lo. O que eu não esperava era te encontrar", completou Juliano. Ouvir suas palavras sobre mudar de dono foi uma coincidência incrível, mas te conhecer, descobrir sua paixão pela restauração de arte, isso foi inesperado. Rafaela processava essa informação enquanto observava o espaço renovado. Tudo o que via refletia uma sensibilidade que ia além do simples investimento financeiro. Cada detalhe parecia projetado não apenas para melhorar o negócio, mas para criar um ambiente onde pessoas como ela pudessem prosperar. "A galeria?" disse ela finalmente. "Foi ideia sua, não foi..." "Sim", confessou Juliano. "Pensei que este lugar poderia ser algo mais que uma cafeteria. Um espaço onde a arte e a cultura tivessem um lugar ao lado do café e da conversa." "E a imagem do meu retrato?" "Eu queria que você soubesse que eu te ouvi. Realmente te ouvi quando você falava da sua paixão. Não era uma atuação para me aproximar de você." Rafaela guardou silêncio, ponderando suas palavras. Parte dela queria se indignar com o engano, mas outra parte reconhecia a sinceridade em seus olhos. Além disso, era inegável que as mudanças que ele estava implementando beneficiariam todos os funcionários, não apenas ela. "As condições de trabalho", disse ela finalmente. "Os aumentos, os horários mais humanos. Tudo isso foi por mim. Por você, pelo Miguel, pelo Carlos, por todos que eu vi trabalharem duramente sob um sistema injusto", respondeu Juliano. "Mas sim, ver você lutar com tanta dignidade me fez lembrar por que comecei minha carreira, para criar espaços onde as pessoas pudessem se desenvolver, não apenas sobreviver." Rafaela assentiu lentamente, assimilando suas palavras. Então, um pensamento a fez franzir a testa. "No domingo no museu, quando você me ofereceu ajuda com investidores para meu ateliê de restauração." "Aquilo também era parte disso, não é não?" respondeu Juliano com firmeza. "Aquela oferta continua de pé independentemente do que você decida sobre nós, sem condições, sem amarras, porque eu acredito no seu talento." A sinceridade em sua voz era inegável. Rafaela olhou novamente para Gays da pequena galeria, depois para a cafeteria renovada e finalmente para Juliano. O homem à sua frente era uma contradição fascinante, um empresário milionário que se sentara em sua cafeteria, fingindo ser um cliente comum, mas também alguém que havia ouvido seus sonhos e agido para ajudá-la a realizá-los. Não com caridade condescendente, mas com respeito genuíno. "Por que você não me disse antes?" perguntou ela, sua voz mais suave agora. "No começo foi simples curiosidade. Depois, quando começamos a nos conhecer, temi que isso mudaria tudo entre nós, que você me veria apenas como o chefe ou o milionário, não como a pessoa que eu realmente sou." Rafaela assentiu, compreendendo mais do que ele imaginava. Não era exatamente o que ela sentia na cafeteria, o temor de ser vista apenas como a garçonete, não como a artista que realmente era. "3 palavras", disse ela de repente. "O quê?" "No primeiro dia, quando te ouvi murmurar sobre mudar de dono. Foram 3 palavras que mudaram tudo, não é?" Juliano sorriu, lembrando-se do título que havia inspirado toda esta história. "É verdade. 3 palavras que me fizeram ver além do meu plano inicial, que me levaram a te conhecer de verdade." Rafaela deu um passo em sua direção, sua expressão séria, mas com um novo brilho nos olhos. "Eu tenho outras 3 palavras para você, Juliano Marques." Ele prendeu a respiração, esperando talvez uma despedida, uma condenação.
Eu te perdoo, disse ela simplesmente. E então, com um pequeno sorriso, acrescentou, mas sem mais segredos. O alívio no rosto de Juliano foi tão evidente que Rafaela não pôde evitar rir suavemente. Vem comigo, disse ele, estendendo a mão. Há mais uma coisa que quero te mostrar. Ele a conduziu para a parte de trás da cafeteria, para um espaço que antes fora um depósito desordenado. Agora uma porta de madeira com uma pequena placa dizia Ateliê de Restauração. Eu não entendo, murmurou Rafaela. Abra, encorajou ele. Ao empurrar a porta, Rafaela entrou em um espaço perfeitamente iluminado com luz natural, um ateliê completo de restauração com todas as ferramentas e materiais que ela poderia precisar. Mesa de trabalho, lâmpadas especiais, estantes com solventes e pigmentos, até um pequeno cavalete junto à janela. O que é isso? Perguntou sua voz, apenas um sussurro. Seu espaço? Respondeu Juliano. Para que você não tenha que esperar mais 6 meses. Pode trabalhar aqui em seus dias de folga ou depois do seu turno. Ou, se preferir, podemos discutir um novo arranjo onde você divida seu tempo entre a cafeteria e a restauração. Rafaela percorreu o espaço com os olhos úmidos, tocando cada ferramenta, cada superfície, como para se convencer de que era real. Eu não sei o que dizer, admitiu finalmente. Você não precisa dizer nada, respondeu ele. Eu só queria que você soubesse que eu te vejo, Rafaela, não como a garçonete, mas como a artista que você realmente é. Ela se virou para ele e desta vez não houve dúvida nem hesitação em seu olhar. Eu também te vejo, Juliano. Não como o chefe ou o milionário, mas como o homem que entrou em uma cafeteria, ouviu 3 palavras murmuradas e decidiu mudar não apenas um negócio, mas vidas inteiras. Quando suas mãos se encontraram, não foi o gesto formal entre empregada e empregador, nem mesmo o contato casual entre novos amigos. Foi a conexão entre 2 pessoas que, apesar de virem de mundos aparentemente opostos, haviam encontrado no outro algo autêntico, algo que transcendia rótulos e circunstâncias. A cafeteria abriria suas portas em minutos, iniciando uma nova era para o Le Petit Paris, e talvez também para eles.